Segue a alma em sua jornada. Segue a alma em sua jornada. Boa noite a todos. Boa noite a vocês que estão nos assistindo pela internet. Vamos dar início, então, ao nosso evangelho de hoje com a leitura do livro Fonte Viva, de Chico Xavier, pelo Espírito Emmanuel. O título é Sirvamos ao Bem. A luz resplandece nas trevas. João, capítulo 1, versículo 5. Não te aflijas porque estejas aparentemente só no serviço do bem. Jesus era sozinho, antes de reunir os companheiros para o serviço apostólico. Sozinho, à frente do mundo vasto, à maneira de um lavrador, sem instrumentos de trabalho, diante da selva imensa. Nem por isso o cristianismo deixou de surgir. Por tempo vivo de amor, ainda hoje em construção na terra, para a felicidade humana. Jesus, porém, não obstante conhecer a força da verdade que trazia consigo, não se prevaleceu da sua superioridade para humilhar ou ferir. Acima de todas as preocupações, busca invariavelmente o bem, em todas as situações e em todas as criaturas. Não perdeu tempo em reprovações descabidas. Não se confiou a polêmicas inúteis. Instituiu o reino salvador, de que se fizera mensageiro, servindo e amando, ajudando sempre e alicerçando cada ensinamento com a sua própria exemplificação. Continuemos, pois, em nossa marcha regenerativa para a frente, ainda mesmo quando nos sintamos sós. Sirvamos ao bem acima de tudo. Entretanto, evitemos discussões e agitações em que o mal possa expandir-se. Foge a sombra ao fulgor da luz. Não nos esqueçamos de que milhares de quilômetros de treva, no seio da noite, não conseguem apagar alguns milímetros da chama brilhante de uma vela. Contudo, basta um leve sopro de vento para extingui-la. Que assim seja. Boa noite a todos aqui presentes e também quem nos acompanha pelas redes sociais. Sejam todos bem-vindos. Dando continuidade no Evangelho desta noite, vamos orar. Vamos louvar a Deus, nosso Criador, a Jesus, nosso Mestre, e a espiritualidade amiga, que vem até a nossos lares realizar junto com nós esse Evangelho. Agradecemos pela oportunidade desse dia, mais o dia que nós temos a oportunidade de nos melhorarmos, principalmente com essa doutrina que nos acalenta e nos esclarece. Agradecemos também por tudo aquilo que nos é dado para essa existência, para aproveitar, para curtir e para, assim, nos melhorarmos no dia a dia, sempre em busca do amor, da verdade e, principalmente, o bom entendimento entre todos os nossos irmãos em humanidade. E com gratidão oramos. Pai nosso que estás no céu, santificado seja teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, perdoa-nos, Senhor, as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixes cair nas tentações, mas livra-nos, Senhor, de todo o mal. Que assim seja. Boa noite a todos. Dando continuidade ao Evangelho, vamos continuar a análise do capítulo 10, onde diz, capítulo das bem-aventuranças, bem-aventurados os misericordiosos. Vamos analisar o texto evangélico para depois refletirmos. E o texto evangélico diz assim: perdoe para que Deus possa lhes perdoar. Bem-aventurados os que são misericordiosos,
porque eles próprios alcançarão a misericórdia. Se perdoarem as faltas que os homens cometem contra vocês, também receberão o perdão de meu Pai Celestial. Mas, se não perdoarem os homens quando forem ofendidos, meu Pai Celestial também não os perdoará. Se o irmão pecou contra vocês, vão e acertem a falta em particular com ele. E se ele ouvir, terão ganho o seu irmão. E Pedro aproximou-se de Jesus e perguntou: Senhor, quantas vezes terei que perdoar meu irmão quando ele pecar contra mim? Será até 7 vezes? E Jesus lhe respondeu: Você deve perdoá-lo não apenas 7 vezes, mas sim 70 vezes 7 vezes. Ou seja, perdoar sempre. Meus queridos irmãos, vamos refletir um pouco a análise deste texto. De acordo com os ensinamentos de Jesus, de quantas vezes a gente deve perdoar, e ele cita Pedro 70 vezes, 7 vezes, que é para a gente entender que o perdão, ele vai ser sempre. A gente deve perdoar sempre, talvez não pela pessoa, mas sim por nós. Porque no momento em que a gente perdoa, a gente se liberta. Perdoarás cada ofensa tantas vezes quanto ela for feita. Isso é o Mestre que está nos falando. Serás brando e humilde de coração, sem medir a tua mansuetude. Então, nós não devemos medir quantas vezes eu devo perdoar. O perdão faz parte das leis de Deus? Com certeza. Ele faz parte da lei de Deus. Porque amar o próximo como a si mesmo é um dos mandamentos. Como devemos agir para aplicar esse ensinamento em nossa vida? Difícil. Amar, né? Aqueles que nos fazem mal. Perdoando sempre, sendo indulgentes, caridosos e generosos. Pródigos em amor ao próximo. E tanto quanto fizermos, Deus nos concederá em dobro. Então, o perdão, a misericórdia que a gente tem com o próximo, com certeza Deus nos dará em dobro. Daí que o Senhor vos reconstituirá. Perdoai que o Senhor vos perdoará. Abaixai-vos, que o Senhor vos elevará. Humilhai-vos, que o Senhor fará. Vos assenteis à sua direita. E se a ofensa for muito grave, que atitude a gente deve tomar diante disto? Mais do que nunca devemos perdoar, porquanto o mérito do perdão é proporcional à gravidade da ofensa. Nenhum mérito existe em revelar os agravos de nosso irmão, se não passam de fatos irrelevantes. Perdoai os vossos irmãos como precisais que eles vos perdoem. Então, se colocar no lugar do outro. Será que se eu ofendesse, eu não gostaria de receber o perdão? Qual a responsabilidade que possui com referência ao perdão aqueles que conhecem o ensinamento de Jesus a respeito? Que referência tem toda a bênção do esclarecimento? Mais responsáveis se tornam em dar testemunhos desses ensinamentos, não apenas por palavras, mas através de atos. Não adianta eu vir aqui falar do perdão se eu sair daqui e não perdoo alguém. Então eu tenho que dar exemplos nas minhas atitudes. Olvidai o mal que vos hajam feito e não penseis senão numa coisa, no bem que podeis fazer. Existe o verdadeiro perdão quando se guarda rancor de alguém? Não.
O perdão verdadeiro é aquele que sai de um coração manso. Não existe verdadeiro ou falso perdão. Livre do ódio e ressentimentos. Somente este é agradável a Deus. Então só existe um perdão, aquele que sai do coração, que tem o arrependimento e simplesmente que aceita o outro e respeita as diferenças do outro. Qual o pensamento que deve embalar o sono de um verdadeiro cristão? O de que no decorrer daquele dia nada fez contra o seu irmão. E se caso foi ofendido por alguém, já o perdoou. Feliz, pois, daquele que pode todas as noites adormecer dizendo: nada tenho contra meu próximo. E como diz Santo Agostinho, que ele fazia sempre ao dormir um exame de consciência, sempre que a gente, ao deitar, faça o nosso exame de consciência. Como foi o nosso dia? Será que tudo que foi causado a nós, a gente também não causou? Será que eu perdoei realmente tudo que me fizeram durante o dia? Será que os meus atos durante o dia foram bons? Isso é o nosso exame de consciência que a gente deve fazer todos os dias. Compreender o que é o perdão. Perdoar não é esquecer, aprovar o erro do outro. Não. É perdoar-se do peso emocional que a gente carrega. Aquilo que causa mágoa em nós, nos faz mal para nós, então a gente tem que perdoar por nós mesmos. Quando perdoamos, abrimos espaço para a paz interior. Perdoar, meus irmãos, é libertar o prisioneiro e descobrir que o prisioneiro era nós mesmos. Reconhecer a dor. Não há perdão sem reconhecer o que sentimos. O reconhecimento, o arrependimento, o pedir perdão e perdoar. Permitir-se sentir a mágoa, a raiva e a tristeza. Compreender a dor é o primeiro passo para curá-la. Eu sinto a mágoa, a raiva, a tristeza. Isso eu tenho que me permitir sentir. Mas, ao mesmo tempo, eu tenho que entender que essa mágoa, essa tristeza, é um aprendizado para a minha evolução espiritual. Buscar compreender o outro. Muitas vezes, quem nos fere é por ignorância, por medo ou desequilíbrio. Tentar enxergar o outro como um ser em processo de evolução, assim como nós. Nós também estamos aqui em processo. Isso amplia a compaixão e nos torna o perdão mais possível. Perdoar é compreender que todos somos aprendizes na escola da vida. Perdoar a si mesmo. Eu não me perdoo pelo que eu fiz. É mais difícil a gente se perdoar, muitas vezes, do que perdoar o outro. Reconhecer nossos erros é aprender com eles. É seguir em frente sempre. E o essencial, que essa aprendizagem nos eleve, que essa aprendizagem nos faz melhores a cada dia, para que possamos espiritualmente ser sempre melhor. O auto-perdão é um ato de humildade e amor ao próximo. Mas como é que eu posso me melhorar a cada dia? Buscar auxílio espiritual e emocional. A prece é um excelente remédio, uma excelente ferramenta. Quando a gente está triste por alguém que fez mal para a gente, vamos
achar força na prece, na meditação, numa leitura do Evangelho. Ali a gente vai encontrar fortalecimento e a compreensão e a serenidade. Então, daí neste momento a gente vai conseguir transformar o perdão em aprendizagem. E cada situação dolorosa, ela vai se tornar uma lição de crescimento. Quando conseguimos transformar a dor em aprendizagem, ela deixa de ser um fardo e se torna luz em nosso caminho. Então, olha só, o perdão, o perdoar, aquilo que é um fardo para nós, ou se perdoar, nós conseguir transformar isso tudo, ele vai se transformar em luz no nosso caminho evolutivo. E agora, meus irmãos, vamos então, neste momento, elevar o nosso pensamento a Deus, pedindo boas energias para o Centro Espírita Allan Kardec, lembrar dos nossos irmãos suicidas, neste momento, que muitas vezes foram vítimas do suicídio por não perdoar ou por não ser perdoado. E enquanto enviamos a nossa irradiação, vamos nos encaminhando para a oração final. E assim, pensamento elevado, vamos pedir à espiritualidade amiga que proteja e abençoe a nós, as nossas famílias, tanto corporal como espiritual. Pedimos também muita saúde, muita paz para aqueles irmãozinhos que estão passando por dificuldade, que estão nos hospitais, em asilos, que estão doentes, que sejam encaminhados para a cura, conforme o seu propósito. Também pedimos muita luz nessa nossa caminhada, que possamos ser cada dia um pouquinho melhor. Pedimos por tolerância, que podemos tolerar as diferenças que existem e, principalmente, conforme diz o texto de hoje, perdoar. Perdoando é que somos perdoados. Pedimos também por resignação, que possamos ser resignados no momento das dificuldades, que possamos entender quando elas chegam, para assim nos tirarmos o melhor aproveitamento dessas lições, para assim nos evoluirmos. E assim, com gratidão, nós oramos. Pai nosso que estás no céu, santificado seja teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, Senhor, aqui na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, perdoa-nos as nossas ofensas, assim como nós procuramos perdoar aqueles que nos ofendem. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos, Senhor, de todo mal. Que assim seja. E agora, finalizando nosso